Meu amigo, meu irmão, Tiago Cesário, parceiro, amigo, aquele que assina o prefácio do meu livro, né? O livro A Construção da Identidade da Criança Negra, pela Ludicidade do Jungo. Hoje está aqui no Empreteceu para contar uma história linda de um documentário projeto que está chegando aí para a gente, chamado Um Norte para a Educação. Bem-vindo ao Empreteceu, Tiago Cesário, meu irmão. Obrigado, Margarete. Você é muito querida. Tenho um prazer de ter te encontrado nessa caminhada de mestrado e a gente ultrapassou o limite os muros da universidade. A gente está levando um ao outro para a vida, né? E a gente marcou isso. Eu tive o privilégio de deixar isso registrado no prefácio do teu livro, que para mim foi uma honra. Fiquei super feliz. É uma das coisas que eu vou levar para minha vida, né? Eu ainda não tenho um livro publicado, mas eu tenho um prefácio. Isso, nossa, é motivo de muito orgulho, de muita alegria, sobretudo para alguém que eu amo tanto, que é você, né? Ai, E que o bom. trabalho tá lindo, o teu trabalho tá lindo, assim. Eu não conhecia Jongo, conheci por Pois causa de é. você, fiquei apaixonado por causa de você também, do Jongo. Você fez um trabalho incrível, incrível. Agora, falando de trabalho, eu quero saber do seu, esse documentário maravilhoso, né? Deixa eu buscar aqui uma imagem. Cadê? Peraí, que eu me enrolo toda. Meu filho fala, mãe, você não faz as coisas direito. Tem que abrir primeiro e puxar a imagem depois. Eu Enquanto você vou. vai procurando, se quiser, eu posso ir falando. Pode ir falando, por favor. Me conta Tá. como é que essa história É, começou. tá bom. Norte para Educação é um documentário que a gente visa falar sobre a realidade da educação no Norte. E, nesse caso, a gente pega um recorte é, de comunidades ribeirinhas, localizados em Belém, no Pará, perdão, no Pará e localizado em algumas comunidades de Macapá também. A gente não Uhum. pega o norte todo, a gente decidiu fazer um recorte. É um projeto que existe desde 2015, que está com a direção da Isabela Ribeiro. A Você está Isa vendo a é uma... imagem? Que eu sempre me Estou vendo a enrolo. Ah, imagem. tá. Estou vendo a imagem. A Isa é uma diretora, ela é fotógrafa, ela é diretora. Eu conhecia assim pelas redes sociais. Eles já tinham feito, uma primeira equipe já tinha feito uma viagem em 2015, porque é um documentário de muitas mãos. Uhum. E quando foi em 2018, a Isa me convidou para ser o produtor do documentário. E aí lá fui eu me meter, porque educação é a menina dos nossos olhos, né? Pelo É. menos para mim, e educação do norte, porque o Nós para Educação é o seguinte, tem um relacionamento muito forte do documentário com a minha vida. Por quê? Boa parte do documentário se passa pelas comunidades ribeirinhas do Pará. E a Uhum. minha família, por parte de pai, toda é do Pará. E foi o maior contato que eu tive. Da minha mãe foi de Minas e do meu pai do Pará. Então, com 11 anos de idade, eu morei um tempo na casa da minha avó. E na casa da minha avó era... Sabe aqueles terrenos de família enorme que mora todo mundo Sim. junto? Com aquela coisa bem carioca mesmo, que todo mundo... aquele êxodo que sai do norte, vem todo mundo para o Vem Rio, todo para São mundo. Paulo. E aí eu nasci dentro desse contexto. E eu sempre ouvia falar de igarapé, carapanã. Carapanã é mosquito, Hum. né? Tacacá, tapioca, essas coisas. Isso foi um vocabulário que eu sempre ouvia falar. E aí sempre me gerou curiosidade de conhecer as minhas raízes paraenses. Sim. Meus primos já tinham ido já para Belém, mas eu nunca tinha ido. E aí eu falei, poxa, eu acho que é uma oportunidade incrível, né? E a minha tia foi a primeira professora da família. Minha tia foi a que me alfabetizou e alfabetizou muita gente também, porque ela tinha uma escola dentro da casa dela. E a educação foi uma coisa que aconteceu meio que por um acaso para todo mundo, tanto para os meus tios quanto para o Uhum. meu pai. Né? Meu pai é engenheiro e, no decorrer da história dele, acabou se tornando professor, que, por consequência, acabei virando professor também. Então, tem uma relação muito forte do Norte com a educação e com o Sim. documentário. E aí fui convidado para poder
fazer a produção do documentário. E aí, em 2019, março de 2019, nós fizemos uma viagem para lá, que eu não lembro quanto tempo durou, mas foi mais de 20 dias. Mas, assim, parecia uma eternidade. Foi eu, a Isabela e a Heather. Heather é uma americana que estava fazendo parte de toda a parte de fotografia e tudo mais, da direção também. E foi incrível. Foi uma viagem, assim, Outro mundo, incrível. né? É totalmente fora da Muito. nossa realidade, né? Nossa, Margarete, você não tem ideia, assim. Imagina a tua rua. Imagina a tua rua. Então, o teu vizinho mora do outro lado da rua, né? O que você faz? Eu quero um quilo de açúcar. Faltou açúcar aqui na minha casa. Você vai simplesmente pegar, abrir teu portão, você vai atravessar a rua e você vai até a casa do seu vizinho. Nas comunidades ribeirinhas, imagine que a rua fosse um rio. Então, para Nossa. você, tudo você quer ir no teu vizinho, você tem que pegar o teu barquinho, ir lá, pegar o açúcar que você precisa. Gente. Então, já começa por aí, né? E já começa essa relação que eles têm com a água, que é muito interessante. Né? Então, assim, eles falam muito que a água é vida. Então, essa é da água que eles tiram água para beber, água para tomar banho, para tudo. Para tudo. Comida, né? Inclusive, a pesca também, imagino eu. isso, exatamente. Pesca, é da onde eles fazem o transporte para poder ir para a escola ou para poder ir para um outro local, tudo. Então, tudo tem que ter barco. E Deixa aí, eu te fazer uma engraçado... pergunta que me surgiu aqui agora. Você percebeu neles um sentimento de dificuldade com relação a essa água em todo o entorno ou não? Porque o dia a dia deles tiram de letra, né? Jamais. Tem criança assim, isso que eu ia falar, criança de 5 anos que pega o barquinho e vai. Inclusive, Nossa. eles vão para a escola, assim. Imagina, Margarete, criança de 5 anos pegar o barquinho sozinho para a escola. Sozinho. Não dá. E aí, parece umas coisas assim, tipo, que não tem como imaginar. Sim. E aí você começa a entender, eu comecei a entender a realidade do nosso país. Né? Porque, assim, querendo ou não, por mais que a gente ame educação, por mais que a gente milite pela causa, são vários caminhos, a educação, vários caminhos. E a gente, querendo ou não, a gente pensa muito com a cabeça dentro desse eixo Rio-São Paulo, Sim. de grande metrópole, sabe? E, querendo ou não, a gente aqui é privilegiado, porque, poxa, você tem, mesmo que quem mora numa comunidade, tem acesso a uma lan house, ou um vizinho tem um Wi-Fi. A maioria das pessoas hoje tem acesso à internet ou tem um smartphone. Isso lá não tem. É muito difícil. É muito difícil. E aí você tem uma dificuldade para a escola. Então, por exemplo, uma das primeiras escolas que a gente foi visitar lá foi em Camanhanim, se eu não me engano. E a gente estava até comentando isso hoje, que a gente saiu 4 horas da manhã, pegamos um barco de noite, tudo escuro, porque a gente ia para uma outra comunidade. Chegamos 11 horas da manhã lá. E daí a gente já tinha que correr. Adentro, pela rio água. adentro. E você imagina, Margarete, tudo escuro. E eu morrendo de medo. Eu morrendo de medo, porque o rapaz que estava dirigindo, estava navegando o barco para a gente, ele falava assim, fulano, liga a luz. Aquele breu, aí ele ligava a luz para ver se tinha alguma árvore no meio. Falava, agora desliga. E a gente ia, tipo, às cegas. Totalmente às cegas. Gente. E aí a gente foi... E eu lembro que uma das escolas que nós fomos, a primeira escola, e a gente chegou, era 11 horas, e a gente tinha que correr, a gente nem almoçou, para poder entrar no barco que levava as crianças até a escola, para a gente fazer essa filmagem, esse take de filmagem. Uhum. E aí, inclusive, tem uma foto aí que está aí dentro dessa, que foi uma das viagens bem interessantes. É uma dessas fotos aí que eu te mandei. É uma do barco? Isso. Tem duas aqui. E se você perceber, assim, tem um outro detalhe. Eu olhei para o barco e não tinha equipamento de segurança. Se acontecesse alguma coisa, tipo, o barco ia afundar e aquelas crianças, tipo, iriam junto.
Então, e a gente entrevistou professores, diretores, e eles estavam explicando para a gente que tem criança, e aí há um outro ponto que para mim me chamou muita atenção, o valor que eles dão à educação, né? Uhum. Eles têm É essa imagem? crianças que saem 4 horas da manhã, tá carregando aqui para mim. Ah, tá. Essa foi a gente indo. Essa é a Isabela, a primeira que está de óculos escuros aí, essa primeira aqui. Isabela é Uhum. diretora e atrás é a Heather. A Heather é É americana. Hoje ela americana. está em Kona, no Havaí, e ela é É, produtora também. é esse E eu tô aí. barco. Não, esse barco é o que a gente estava indo. É o que a gente Hum. estava indo, estava tudo escuro. Aí tem um outro barco que tem um monte de aluno ali. Não sei se eu te mandei essa foto também. E, enfim, e aí você vê o tanto de valor que eles dão para a educação. Tinha aí a diretora, o diretor, né, que era o diretor, estava falando para a gente que tem criança que sai 4 horas da manhã, o barco passa, pega eles e aí vai fazendo, vai pegando criança, igual o carro automóvel que pega a Sim. criança, assim, que vai Aham, parando de lugar aham. em lugar. E essas crianças acordam 4 horas da manhã, aí chega por volta de 8 horas. Olha só, 7h30, 8 horas que eles chegam na escola. Chegam com Nossa. fome e aí vão tomar café e tudo mais, começam a estudar. 11h30 saem para poder voltar, retornar para casa e chegam em casa 2h30 da tarde. E aí, às vezes, você não tem alimento também, né? Isso aí a gente foi no barco que a gente pegava, como se fosse um coletivo, um ônibus, Sim, né? sim. Como se fosse um ônibus que a gente pegou para poder voltar. A gente estava voltando aí. Isso já foi em Belém do Pará, já. E, e aí você vê como é que eles dão assim atenção para a educação. E, nossa, eu conheci assim, história incríveis de professores, diretores. Falei, cara, esses caras são os verdadeiros heróis. São Eles heróis. são heróis, assim, porque, para você ter uma ideia, essa primeira escola que a gente foi, os professores dormem tem uma casa para eles que eles dormem lá e passam semana para poder dar aula, Nossa. porque não dá tempo de voltar para casa. Ó, essa foto aí, percebe bem, assim, olha, dá uma visualizada neles, olha eles estudando ali atrás. Se você olhar para o teto, não tem equipamento de segurança Não algum, tem. colete, não tem nada, né? E aí vai parando, o barco vai parando e a gente teve a oportunidade de fazer esse registro. E eles vão estudando e tudo mais, e, sabe, é muito bonito a imagem. Ao mesmo tempo que é triste, ao mesmo tempo há uma força dentro deles, assim, uma garra, uma vontade de estudar, de crescer, que é impressionante. Não, É e assim, impressionante. esse trabalho de vocês, ele é fantástico porque vocês o mostrar esse outro Brasil, né? Eu lembro que eu fiz uma É. viagem uma vez para o Maranhão, tem anos isso, e nós fomos conhecer algumas cidades bem lá para dentro do Maranhão, distante de São Luís. E assim, no caminho, eu vi aquelas escolas de sapê com barro, paredes de barro, Uhum. parede de um lado, do outro, os bancos, o quadro. E eu falei, gente, isso existe, né? Isso existe. Eu fui a uns distritos, né, de um município que também o acesso era via barco, né, era por barco. E assim, eu lembro que nós levamos 2 horas de barco para chegar até uma ilha lá, né? Uma ilha que ficava entre mar e rio. E aí, 2 horas para voltar. E aí, na volta, eu perguntei pro barqueiro, né? Quando a gente já estava chegando no destino de volta, eu perguntei: esse rio tem jacaré? Aí ele olhou para mim e falou assim: é claro, é um rio. Eu ainda pensei, ainda bem que eu perguntei na volta, porque daí, né, assim, e assim, aí a gente vê crianças, como uma imagem que eu vi aqui, de uma das fotos que você me mandou, que retrata o que você falou, né? Tá aparecendo? Acho que tá carregando. Tá Que assim, carregando. eu demorei anos para deixar meu filho pegar um ônibus sozinho, Uhum. né? E aí você vê crianças de 5 anos com uma relação
super respeitosa com a natureza, né? Que assim, a gente fala de privilégio, mas tem hora que eu fico questionando que privilégio é, quem é o verdadeiro Nossa, privilegiado, exatamente. entendeu? Eu penso muito nisso também. Porque assim, eu tenho lido muita coisa indígena, assim, li Ai, agora até esqueci da Queda do Céu, que eu até cheguei a falar para você, Davi Ah, sim, Copenau, tá aqui ele. Eu comprei ele também, por que sua é causa. um livro fantástico. Tenho lido Ailton Krenak também. E assim, só te cortando um pouquinho para fazer um parênteses para a gente pensar Não, claro. no privilégio mesmo. E o Krenak, em uma das falas que eu vi de uma palestra dele, ele sugeriu que a gente fizesse uma experiência de contato com a natureza, que era Uhum, deitar o corpo inteiro em algum lugar de terra. uhum, E aí eu fiquei pensando, eu falei assim, gente, eu não tenho um lugar que tenha terra para eu deitar. sim, Isso não existe no nosso entorno. Não não. tem. Tá tudo concretado, tá tudo de cimento, tá tudo, né? Então, assim, a gente tem acesso à informação, à tecnologia, ao Wi-Fi e tudo. Assim, a gente olha para eles e acha que falta muito, e talvez falte muito para a gente, né, Tiago? E outra coisa, Margarete, que a gente sempre pensa que aqui é o melhor, né? Por que a Exato. gente pensa isso? Tipo assim, nossa, o bom seria tirar todos eles de lá e trazer para a cidade grande para poder estudar, para poder fazer faculdade. E a relação deles com a terra, com a água, ela é tão forte, é um vínculo tão forte que eles querem, a vontade deles é ficar lá, gerar a família lá. E eu fiquei muito feliz porque muitos deles já estão tendo oportunidade de fazer universidade e muitos deles retornam para esse lugar. Então, assim, essa relação deles é tão intrínseca que eles voltam para devolver. E uma Devolver. coisa assim que eu tenho e uma coisa que eu tenho falado muito hoje a gente vê muita gente que saiu da favela, que cresceu, sabe, que superou, mas quantos aqueles estão voltando para aquele lugar de onde veio para poder ajudar outros, para segurar na mão de outros e falar, não, vem comigo, Pois é. né? E a gente não vê isso. E aí acaba sendo uma conquista muito solitária, sabe? E eu acho que não é legal, é bom para você, é bom para a pessoa que cresceu, que venceu, que superou, ótimo, mas a conquista e a vitória solitária ela não vai te levar para lugar nenhum, né? Você não está trazendo outro junto com você. Pois é. E lá eu vi isso, sabe? Eu pude perceber isso. Tem muita coisa triste? Tem. Mas eu pude ver muita beleza lá também, sabe? Eu fico Muita pensando beleza. agora, né, nesse momento de pandemia, porque essa coisa das ruas em forma de rio, isso traz uma dificuldade, assim, nem sei se eu vou falar besteira. Para mim, o meu olhar, né, desse lugar nosso aqui de cidade, cidade grande, vou chamar assim, traz uma certa dificuldade com relação ao deslocamento. Eu fico pensando no momento de doença, por exemplo. Eles têm Sim. acesso à saúde lá? Não, nenhuma. Pois é. Nenhuma. Nenhuma. Pois Então, assim, as coisas básicas que são importantes para qualquer ser humano, que é educação, saúde, nada. Então, vamos supor, se uma pessoa precisar fazer uma cirurgia de emergência como uma apendicite, né? isso. Que é uma coisa que tem que ser rápido. Aham. De repente não vai dar tempo. De repente não vai dar tempo, porque no caso um hospital que vai ter esse suporte de cirurgia e de médicos especialistas só na cidade grande. Aí na cidade grande você leva bastante tempo. Então, por exemplo, quando a gente foi para Afuá, a gente saiu de Macapá, pegamos um barco até Afuá, que foram 3 horas. Isso De é no Afuá para Camanhã, Amapá. isso. Sendo que Afuá é uma cidade já no Pará. Ah, E tá. aí, porque a capital do Pará é bem longe, né? Então o trajeto mais próximo seria Macapá. Uhum. Então, para uma pessoa, aí de Afuá para Camanhanim, a gente levou, porque o barco teve problema e tudo mais, a gente levou 6 horas de Nossa, viagem. Então coisa. você pensa, 6 mais 3, né? Você vai levar em 9 horas para poder chegar até uma capital.
né? E aí, nisso, você tem todas as questões logísticas de combustível, de barco, sabe? De Enfim, tempo também, né? Eu fico de pensando tempo. você fica à disposição da natureza mesmo, se chove, né? Se faz sol, eu acho que Sim, isso deve tem fazer isso. uma diferença no deslocamento também. Tem muita, muita diferença, né? Que eu particularmente, assim, eu sou muito ignorante nisso, mas tem essa questão da maré cheia, da maré baixa, Isso. da questão da correnteza, né? Também, que aí vai facilitar, em alguns casos, se tiver para cima. Tem umas coisas assim que fica Uhum. diminui esse tempo, né? Então, enfim, isso daí são questões que dificultam esse acesso. E assim, eu fico Né? pensando também que é o homem vivendo em função do que a natureza dita. Eu vi isso também em São Luís, lá no Maranhão, que tem a cidade histórica e tem um braço de mar que você atravessa para ir para uma outra cidade. E esse braço Uhum. de mar, a maré sobe 3 vezes, baixa 3 vezes ao dia. E é navegável, mas baixa mesmo de ficar lama. De ir andando, né? É, Sim, e aí a vida das pessoas da cidade do outro lado era regulada de acordo com a maré. Aí eu lembro que eu sim, ainda brinquei e falei, se isso fosse no Rio, já estava aterrado há muito tempo. Ninguém ia ficar esperando maré subir, maré descer, exatamente. não, já teriam aterrado. E assim, essa coisa de ter que viver em função do que a natureza dita, porque nós somos natureza. Né? Tem um Exato. trecho do livro do Schopenhauer que me impressionou muito, na verdade, é uma frase que eu acho que foi, dentro de tanta riqueza naquele livro, foi o que mais me impressionou, foi quando ele fala assim, ele narrando lá a viagem dele a Nova York, ele fala, eles compram até a água. É, E aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, realmente a gente compra água, a água está aí, né? E exatamente. assim, como, né? E eu vendo as imagens desse documentário, né? E vocês tendo a possibilidade, a grandeza de mostrar tudo isso, que isso existe e que há uma beleza muito grande que tem que ser respeitada, valorizada e cuidada. Você pensar Uhum. professores que passam a semana longe da família por conta do deslocamento. As crianças chegam com fome. Sim, Como é que é sim. feita, por exemplo, a distribuição da merenda escolar lá? Você chegou a ver isso? Sim, a gente viu. Ele vem é um barco, né, que a prefeitura manda, e aí manda de período em período, né? Uhum. É, e aí é distribuído. Só que tem época que não chega, né? Exatamente o Não que eu pensei. chega esse alimento. E então eles têm sim a alimentação, mas às vezes essa alimentação acaba sendo muito precária ou quando não há essa alimentação. E existe uma relação dessa questão da educação com a alimentação, né? Porque muitos Uhum. deles vão também para poder se alimentar e a Sim. alimentação acaba sendo um fator importante para a aquisição desse conhecimento, para É um você estar atrativo, né, também, né? exatamente. Você está de barriga cheia, fica muito mais fácil para você absorver o conteúdo, né? E tudo mais. E é engraçado até porque eu trabalho, né, na educação, ensino fundamental, e para a gente, assim, que é professora aqui, é um desafio. É sala, todo mundo falando, conversando, sem contar que você tem outras intervenções, como, por exemplo, o celular, e Sim. lá todos eles, assim, super quietos, super obedientes, né? E, e aí, dentro dessa história, a gente pega alguns personagens, dentro dessa Ah, narrativa do, do documentário. Então, a gente tem três personagens principais, né? Enquanto a gente está trabalhando com três. Uma é a menina da capa, e Jardi outra é uma menina, e ela. A gente conheceu ela em 2015, no caso. Tá me ouvindo? deu um probleminha no áudio. Peraí, eu acho que deu um probleminha aqui. Enquanto isso, deixa eu mostrar a menina da capa. Essa é a menina da capa. É, essa menina da capa. O documentário ele já existe já, né? Uhum. A Isabela fez um primeiro corte desse documentário e ela que abre o documentário. A Isabela perguntando para ela: "O que você quer ser quando crescer?" Aí ela fala:
não sei. Aí depois ela fala, eu quero ser professora. Qual a idade E dela, ela, Thiago? aí... Então, nessa foto, ela estava com, acho que 11 anos. E a gente reencontrou com ela em 2019 e ela estava com 16. Olha. E ela estava firme, estudando. E a primeira cena que a gente encontrou dela, quando a gente foi, no caso, eu encontrar com ela e a Isabela reencontrar, foi ela na cama lendo um livro. Olha. Sim, e aí ela continua estudando, se dedicando aos estudos, porque ela quer ser professora, ela quer crescer na vida, né? Tem uma outra menina também que essa a gente foto é na acompanhou. escola dela, né? Isso, essa foto é na escola dela. Que aí a gente também vê a precariedade, né? Exatamente. E aí tem uma outra menina também que a gente acompanhou hoje, ela saiu da escola por conta de casamento, né? Casou cedo, que também é muito comum isso lá, os matrimônios que acontecem com 14 anos, 13 anos. Sim. Casou, teve um filho e aí acabou tendo que sair da escola. A gente já entrevistou também em 2015 e depois agora nessa última ida lá. E a última é a professora que está aí também, uma professora que ela está de braços cruzados, e essa professora é incrível, ela. Porque a gente, para poder chegar, isso é dentro de uma ilha no Pará, chamada Ilha do Capim. E a gente ficou meio que na beirada dessa ilha, que a gente se hospedou. A gente se hospedou na casa de uma moça lá. A gente teve que levar rede, colocamos a rede lá. E essa moça com esse sorriso bonito, a gente levou uns 30 minutos dentro de mata fechada. Nossa. Meu chinelo arrebentou, eu cheio de lama, carregando equipamento, um monte de coisa. Meu Deus, aventura. E a gente foi para lá porque ela construiu uma escola. Ela construiu uma escola na casa dela para as crianças, porque como não tem... muitas crianças, às vezes, têm que pegar um barco para outra localidade de barco, e isso assim, é um trabalho imenso, né? Ela decidiu criar essa escola lá, né? E apoiar as crianças com o dinheiro dela, do bolso dela, para fazer material, levar material dela. E aí ela ficou até meio um pouco tímida quando a gente foi lá para poder fazer a filmagem. Atendeu a gente da janela, depois ela já estava sorrindo já e conversando com a gente. E assim, foi outra história que me impactou profundamente, a história dela, porque as crianças ou vão por essa mata que eu falei que a gente levou 30 minutos, né? E choveu bastante, então, e tinha risco de encontrar cobra no caminho. Sim. Ou elas iam pelo rio, né? E aí ela construiu essa casa, e a última vez que a gente foi lá, ela estava planejando querer sair de lá por conta dos filhos, que ela queria também proporcionar uma boa educação para os filhos dela. E aí ela estava com essa possibilidade dessa escola, né, desse espaço educativo, fechar por conta disso. E aí, inclusive, abrindo parênteses... Fala, não, conclui. Não, pode falar. Não, falar. Eu ia perguntar se ela tem algum apoio da prefeitura, com material escolar. Nada. Essa é a heroína mesmo. E aí, inclusive, até no outro ponto que eu vou falar, que hoje a gente está com uma vaquinha para poder levantar o que falta, porque a gente falta editar cor, editar som, editar as imagens. Ele já está no processo de edição de imagens, mas são vários processos dentro do documentário. Você me manda o link que eu vou colocar na descrição do vídeo. Tá ótimo. E a gente quer voltar lá agora. Então, o nosso planejamento é do dia 8 até o dia 22. E para fazer essa viagem, a gente vai percorrer todos os locais que nós já fomos anteriormente. E a gente quer apresentar para a comunidade como é que o trabalho ficou. A gente quer devolver para eles. E nisso, a gente levantou, a gente fez uma equipe multidisciplinar. Então, a gente já tem um médico com a gente, uma dentista,
uma pessoa de contação de história. Então, a gente vai levar todo esse suporte pedagógico e suporte de saúde para essa comunidade. Então, além dessas comunidades terem acesso ao documentário, se verem numa tela, né, eles vão ter a oportunidade de fazer isso. Inclusive, tem uma amiga nossa que vai com a gente, que ela é da Leconto, e ela vai estar fazendo, tá me vendo? Ela vai estar levando, conseguimos doações de livro. Olha, Né? que Então, incrível. muitas pessoas estão se mobilizando para poder doar livro. Eu Né? vou te E a gente mandar o fazer... meu para você levar também, tá? Ai, ótimo, por favor, manda, ótimo. É uma semente, né? É. É uma sementinha ali. E aí a gente está levando livros, né? A gente está vendo, a gente agora está no processo de sentar. Hoje mesmo a gente estava em reunião, porque a Isa está em Foz do Iguaçu, tem gente em Curitiba, tem gente no Norte, e aí a gente acabou se tornando uma grande família. Porque, como eu disse, esse documentário é um documentário de muitas mãos, né? E muitos corações também. E aí a gente não, hoje se tornou um projeto Norte para Educação. Começou pelo documentário e hoje a gente quer fazer isso, né? Então a gente quer devolver. Hoje eu estava até conversando com a Isa, que é a diretora, e ela falou assim, Thiago, porque eu falei com ela, nossa, a gente precisa se inscrever em festivais, precisamos apresentar nas universidades e tudo mais. Ela falou, não, primeiro a gente vai para lá para devolver isso para eles, né? Perfeito. Esse é o nosso primeiro propósito. Perfeito. E eu falei, não, você tem razão, a gente precisa realmente, você está certa, né? Devolver isso para eles, porque é até às vezes uma relação assim muito, sei lá, eu tenho pensado muito sobre isso, sobre essa relação da gente usar as pessoas para se promover. Sim, e não sabe? devolver, né? E não devolver. E não devolver. Eu tive a oportunidade agora de ir a Gramacho. E existe um documentário, não vou falar aqui o nome do documentário, Gramacho, mas Duque de Caxias, aqui no Rio. Duque de Caxias. No Lixão. Isso. E aí tem um dos documentários que eu mais gosto, fala sobre o lixão de Gramacho. E uma das pessoas o lixo e a arte. Isso. E aí, quando eu cheguei lá, eu encontrei uma das pessoas que estavam nesse documentário. Nossa, eu conheço você e tal. E aí, de repente, ela estava falando comigo, ela falou assim, não, porque o diretor do documentário sumiu. Ele prometeu que ia ajudar a gente, desapareceu, etc e tal, enfim. Eu acho que cada um tem a sua escolha, né? Mas eu particularmente não concordo, não acho legal isso. E eu vejo que a gente precisa muito fazer esse trabalho, como eu falo, esse trabalho de retorno, né? Esse trabalho de olhar para si, de olhar para o Brasil. Tem até uma amiga nossa que está trabalhando, a Verônica. A Verônica, ela que faz toda a arte do Norte para a Educação, e ela lançou uma hashtag chamada O Norte Existe. Justamente para trazer visibilidade para isso, né? Porque a gente não quer somente usar as pessoas lá e falar, olha que dificuldade. Não, a gente quer trazer visibilidade para trazer a beleza deles, né? Porque isso também é muito importante, porque eles não são coitados. Exatamente. Né? Eles têm uma maneira de viver que ensina muita coisa para a gente que está aqui na cidade, muita coisa. Tem muita riqueza no saber deles. Muita riqueza, muita beleza. Existe uma beleza ali, mas também a gente quer trazer essa visibilidade das necessidades. Sim. Né? E então a gente tem esse propósito de voltar, né? De fazer esse retorno para justamente devolver isso para eles. Eles são as verdadeiras estrelas, né? Na verdade, assim. Total. Vocês tiveram a ideia que é maravilhosa e todo o esforço, né? Para fazer essas imagens, porque a gente sair da cidade e enfrentar toda essa dificuldade lá é um esforço hercúleo mesmo, né? Uma loucura. Mas, assim, eles são as verdadeiras estrelas. Na verdade, vocês foram lá buscar aquele saber, né? Para dar visibilidade e ensinar para o mundo a maneira que eles vivem, né? É ensinamento. Exatamente. Na verdade, a gente está ganhando ensinamento com a cultura deles, né?
Assim, a criança Exatamente. lá, acho que tem a imagem aqui da criança no barquinho, eu não sei se eu já compartilhei. Isso é muito, é de ensinar muito em uma imagem só, né? Até da capacidade da criança, que assim, o que me incomoda, eu não entendo nada de legislação, mas eu trabalhei anos à frente do Conselho da Criança e me incomodava muito ter que chamar, né, legalmente a criança de incapaz. Eu acho que é uma coisa assim, não sei, sempre me incomodou. Eu achava que tinha que ser outra coisa. Mas Sim, incapaz, né? Parece que a sim. criança não consegue fazer nada. E aí eu me deparo, né, com a criança no barquinho de 5 anos que eu não iria sozinha, né? Eu não sei isso. Aham. Então, assim, vocês trazerem imagens, vídeos, né, de toda essa capacidade de sobrevivência e assim, para mim o que grita e o que fica de muito bonito nisso é uma capacidade de sobrevivência num espaço sem violar a natureza, sem violentar a natureza, Exatamente. né? Na verdade, eles. Não, não, e olha que dado interessante, né? Como eu falei, eu acho que tem muita coisa a ensinar. Hoje a gente estava em reunião e a gente soube de um dado que o menor índice de cárie é nessas regiões, Olha aí, por conta do baixo consumo de açúcar, olha aí. né? Olha que interessante. Olha que interessante. E a gente aqui se achando o máximo, né? A gente nem se alimenta direito. Não, 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 não. Incrível E isso. ai, não, sem contar, assim, isso é um detalhe à parte. A comida de lá também é maravilhosa. O açaí, meu Deus do céu. É Assim, não. açaí, né? E uma curiosidade que a gente consome açaí de uma forma que eles odeiam, assim, eles não gostam, porque Ah, aqui a gente coloca tudo, né? A gente é. coloca calda, a gente coloca jujuba. Lá não. É o almoço e do lado a tigela do açaí. E aí eles vão comendo, sei lá, E sem peixe açúcar, né? sem açúcar e junto com açaí, né? E, e faz parte, tem que ter todo dia, o açaí tem que Olha. estar presente na alimentação deles. E é um sabor muito diferente daquilo que a gente está acostumado a tomar aqui. Muitos deles colocam farinha no Hum, açaí, não colocam açúcar. Eu que dava uma. Eu adaptava, né? Enquanto é. estava almoçando, principalmente quando eu estava em Macapá, eu almoçava, aí colocava a minha tigela na geladeira, colocava um pouquinho de açúcar para depois ter uma sobremesa. Porque o açaí lá não é gelado, eles fazem temperatura natural. Isso, Olha que isso, incrível. isso. E é muito gostoso. Muito, muito, muito gostoso. Muito bom O mesmo. tacacá é aquele que é servido na cuia de coco. Isso, E é feito de exatamente. quê? Você lembra, Thiago? Eu já comi, mas É eu a não lembro do que ele é goma, feito. camarão seco e a. Ai, meu Deus do céu. Acho que eu esqueci o nome da planta, que é a planta do. Enfim, eu esqueci o nome. Mas aí você toma. Eu gostei bastante. Aham. Assim, eu não tomava, eu não conseguia tomar uma cuia inteira, mas pelo menos metade eu tomava. Eu gosto bastante. Não, e essa coisa da gente, né, se adaptar à alimentação de outra região, né? É muito louco, assim. Você chegou a ter que cozinhar lá? Não, 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 né? a gente não precisou cozinhar, não. Mas Aham. assim, uma coisa que para a gente teve que ter bastante cuidado foi com a água, né? Sim. Porque eles já estão acostumados, a gente não. Então precisou comprar água. A gente Eles precisou compram até comprar água, tá vendo? isso. A gente precisou comprar água assim para poder, porque enfim, o nosso corpo não está Não acostumado, aguenta, não não aguenta. aguenta, né? Então a gente teve que ter bastante cuidado com isso. Tanto que agora, nessa viagem de retorno, a gente está fazendo toda essa logística também, inclusive de alimentação. Aí voltando lá, assim, só para a gente fez toda essa viagem e no final eu tive a oportunidade de conhecer primos, tios que eu não conhecia. Ah, você acabou encontrando a família. Que Acabei encontrando a família. maravilha! Olha como Acabei. é que
É a vida te levando para isso mesmo, né? Exatamente, foi muito legal assim, ter esse reencontro, né? E ver o início de tudo, porque Sim. minha avó saiu de um lugar, de uma ilha também, do Caratateuá, em Belém do Pará. Uhum. Não, Belém, era próximo a Belém. Minha avó foi nascida e criada lá. Então, ela nasceu e tem todo aquele êxodo que teve do sair do norte para poder vir para o Rio e tudo mais. Minha tia se formou em professora, foi a primeira professora da família. Meu Uhum. pai foi o primeiro a ter nível superior. Sim. E aí, eu voltar lá e trazer visibilidade a esse tema foi Nossa, incrível, fantástico, incrível, fantástico. incrível. É a coisa da família mesmo dando retorno para a sua origem, né? Exatamente, É. exatamente. E quem E foi escolheu muito. essa região? Foi a Isa. A A Isa. Isa que a Isabela foi que fez tudo isso, porque como eu disse, esse é um projeto que nasceu no coração dela. Ela quis, quando terminou a faculdade, fazer um documentário e aí nisso ela foi abarcando pessoas para estar junto com ela para poder abraçar a causa. E eu fui uma dessas pessoas, né, que tive o privilégio de se juntar a ela para poder fazer isso, né? Para poder trazer visibilidade a esse tema. E deixa eu te perguntar uma coisa, Tiago. Como é que é a formação dos professores de lá? Eles saem para estudar e voltam? Sim, alguns deles saem para poder estudar e voltam, só que hoje eles têm uma faculdade que é por módulo, Ah, né? sim. E aí eles estudam por módulos, aí tem professores que vão, né? Mas muitos tiveram que ir para sair. A gente entrevistou também esses professores que saíram, foram para a cidade, e aí na cidade encontraram muita dificuldade, porque precisavam de hospedagem, precisaram de alimentação, e enfrentaram tudo isso, Uhum. se formaram e retornaram, né? Para essas comunidades para devolver, como eu disse, É. Nesse né? período de pandemia, você sabe como é que tá lá? Deve estar tudo parado, imagino eu, porque o acesso. Sim, está parado. Inclusive, eu tive a oportunidade de levantar alguns dados agora. O Norte foi uma das regiões mais prejudicadas na pandemia na questão de educação. Uhum. Então, a gente já tem essa dificuldade de locomoção e tudo mais. E por não ter internet, que para a gente é uma realidade hoje, que querendo ou não, bem ou mal, você tem aí algumas plataformas, né, nas esferas públicas que oferecem a esse Sim. aluno uma educação à distância. Para eles não tem isso. Então, eles acabaram se tornando, sendo prejudicados em relação a isso. Um dos nossos entrevistados, que é um senhor que se tornou um empresário, que saiu de uma comunidade, que viu a importância na educação, estudou, e que a gente entrevistou ele no primeiro momento, que foi em 2015, faleceu. Faleceu de Covid, Nossa. infelizmente. E nesse caso não foi por Covid, mas uma das pessoas que idealizou e que sonhou com esse documentário, a Jaque, a gente perdeu também ano passado, né? Caramba. Então, assim, o documentário tem também esse objetivo de honrar a vida dessas duas pessoas que passaram por e que marcaram essa história também, né? Sim. Então Seis é uma anos forma já de de trabalho, né? 6 anos de trabalho. E a gente eu não sei como é que vai ser quando a gente chegar lá, mas eu acho que vai ter muita emoção, Com certeza. muito choro pelo fato de a gente estar devolvendo, de estar pronto, mas também por essas duas pessoas Sim. que passaram pela gente, nos marcaram profundamente e que pela memória delas, né? Para honrar a memória delas. É um trabalho bonito demais, né? E assim, poder mostrar Brasil, esse país que está tão aí mal cuidado, né? Está tão, sei lá, tão estranho. E aí a gente se depara com esse tipo de trabalho que vocês estão fazendo, dá esperança, né? Que eu acho que é isso que a gente está precisando agora, né? De esperança. E eu Sim, ouvi no início da pandemia, né? De aquela coisa de reunir grupo ao vivo para conversar, né? Vamos fazer uma live e tal.
E aí eu falando da minha angústia, né, com relação à pandemia, acho muito sem esperança, eu ouvi de um rapaz, ele falou o seguinte: nós temos que nos cuidar muito, porque quando isso acabar, muita gente vai precisar que a gente esteja bem. Isso. Então, assim, é isso, né? Essas pessoas que estão lá e que vocês estão dando visibilidade, estão mostrando toda a dificuldade, trazendo para o mundo tudo isso, essas pessoas precisam que vocês estejam bem. Então, assim, isso dá muita esperança para a gente, né? Muita esperança mesmo. Eu quero, quase uma hora já, passa assim, né? Quando o assunto é bom, a coisa passa E rápido entre demais. amigos, então, melhor ainda. Nossa Senhora, eu já falei que quando já me fizeram a proposta de fazer um café empreteceu quando a pandemia acabar. Ah, nossa. E uma festa com o tema Joga a Máscara pro Alto. Eu Ai, que adorei. ótimo. Super top participar. Isso, vamos pensar nisso aí, né? E assim, essa coisa que você falou de devolver para as pessoas, né? Eu acho que é isso, contar a história delas, participar da história delas, já é devolver, né? Porque assim, a gente tem muita Isso. dificuldade de devolver de outra maneira, vocês até estão conseguindo reunir um grupo com um médico, com um contador de história, com isso para levar, mas é tanta dificuldade que a gente tem para devolver para essas pessoas o legado e a beleza do saber deles, que a gente acaba pegando um pouquinho, mas eu acho que ficar por perto já é uma devolução. Eu vou colocar o vídeo aqui agora que você me mandou, deixa eu achar, né? Que a pessoa é mega enrolada com isso. A gente tem um outro também que é o teaser. Eu vou te mandar o teaser também. Me manda. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não sei se eu vou conseguir compartilhar o vídeo. Espera aí. De repente, na edição, você consegue colocar, né? Mas que trabalho bonito, Thiago. Parabéns. Acho que não tá. Espera aí, que ele tá aqui, mas o som. Bom, enquanto você vai procurando aí, pessoal que está assistindo a gente, se quiser saber mais, Isso. @um norte para a educação, sem cedilha e sem tio, no Instagram, tá? E lá no nosso Instagram, nosso perfil do Instagram, tem o link da vaquinha na bio. O meu é thiago.cesario.1 no Instagram também. Na minha bio também tá a vaquinha. Você me manda tudo, todos esses links, que aí eu coloco tudo na descrição do vídeo, que aí todo mundo vai ficar sabendo. Você está vendo a imagem já? Tô sim, tô sim. Isso é ele chegando na escola, né? Essa menina de preto é a da foto. Ah, ela já maior. Já maior. Olha, que Olha incrível. isso, Margarete. Que Olha esse trio aí, ó. Nossa. E é o fundo da escola. Sim, na beira Essa do escola é rio. muito bonitinha, ela. E super bem cuidada, né? Assim, eu fiquei Muito olhando, bem não tem cuidada. pichação, não tem, né, aquela coisa de Não. destruição de patrimônio público que às vezes a gente tem aqui. Não é pichação nem tanto, que pichação eu considero arte. Eu tenho feito umas fotos de pichações que eu tenho encontrado pela cidade, assim, de frases. Eu até vi uma essa semana que eu achei fantástica, que era a menor distância entre dois pontos é o papo reto. Eu Nossa, que legal. achei incrível, né? Então, assim, mas a destruição de quebrar e tal, que às vezes a gente vê nas escolas daqui, eu não, nas imagens que você me mandou, eu não percebi. Então, é todo um cuidado mesmo da população com a construção do saber, né? Meu irmão, meu amigo, eu queria te agradecer demais por essa conversa. Eu já estou doida para ver esse documentário. Assim, na verdade, a vontade é ir lá, mas é ir junto, A né? gente vai. Sentar e contar a história e falar do jongo e ouvir das danças de lá, a vontade aqui já é essa, né? Mas eu queria te agradecer muito pela ideia da Isa, né? De pensar em compartilhar
essa dificuldade desse povo, que é um povo maravilhoso. E assim, o que eu fiquei observando também é que muito sorriso, né, nas imagens. Sim, Muitos sim. sorrisos, assim. Ai, Thiago, É, obrigada. lá tem o Fala. carimbó. O carimbó, Carimbó. depois você dá uma pesquisada. Que é engraçado que são danças que dialogam muito, né? São muito parecidas assim uma com a Sim, outra. Você vê traços de bem interessante. é verdade. Vou pesquisar o carimbó. Mas olha, Margareth, muito obrigado pelo papo, foi ótimo. Passou rápido, voou mesmo. A Passa. gente falar de assunto bom, falar sobre futuro e falar entre amigos é maravilhoso. É, Aquece nosso coração. é verdade. Bom demais te ver, mesmo que seja assim pela telinha e sem máscara. É verdade. É verdade. Beijo grande, meu amigo. Obrigada por ter Um participado beijo, aqui desse Margarete. episódio. Beijão, saudade. Valeu, tchau. Tchau. Saudade, tchau.